Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Gustavo Nogueira, médico veterinário, professor. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Fala Professor Gustavo. Esse aqui é um episódio muito esperado, muito aguardado. Eu tenho certeza que vai ser um dos maiores episódios aqui do podcast, que eu recebo hoje aqui com a gente, a nossa colega médica veterinária Caroline Tudela, que eu não vou falar da formação e do currículo dela agora, senão eu passarei a próxima 1 hora falando sozinho aqui. E esse não é o intuito, vai ser um bate-papo entre eu e minha convidada. Mas tenho certeza que depois desse bate-papo vocês vão conhecer uma profissional da medicina veterinária de excelência. Uma profissional que tenho certeza que ainda vai agregar muito para a medicina veterinária. Então, doutora Caroline, muito obrigado pela sua presença. Seja muito bem-vinda aqui ao podcast. Obrigada, Gustavo. Obrigada. Então, de início, eu quero voltar um pouquinho lá atrás. Eu sei que você é formada na medicina veterinária muito próximo de mim. Então, nós somos já os veterinários... Os dinossauros. Isso, os idosos, né, da profissão. Mas eu acho que essa experiência agrega muito para a gente. Sim. Mas voltando lá atrás, eu fiquei sabendo que você, durante a sua formação em Botucatu, você foi premiada como melhor aluna de alguma disciplina e você participou na época de algum grupo de estudos que te ajudou. Então eu queria que você me contasse um pouquinho desse início lá na faculdade e como que foi isso. Eu sempre fui... É muito bom falar disso, eu gosto de falar de história, né, do nosso passado, que faz ser o que a gente é hoje, né? Então é muito importante. Eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, sempre gostei de estar com as pessoas e para mim sempre formar grupos sempre foi muito importante, né? Então o grupo que eu participei na faculdade foi o PET, é um programa especial de treinamento que várias universidades têm, né, no Brasil inteiro, e esse grupo ele nos prepara, né, com habilidades fora da habilidade técnica, né? As soft skills que hoje a gente fala, né? Então, habilidades de comunicação, habilidades de relacionamento, né? Habilidade de desenvolvimento de eventos. A gente fazia muitos eventos, cursos, programávamos muita coisa lá na universidade. Pesquisa científica a gente realizava também. Inclusive, para estar no grupo, era obrigado a estar acompanhando algum professor numa pesquisa científica também. Então, eu participei de várias pesquisas, na elaboração de várias pesquisas. E esse grupo me ajudou a alavancar assim, a minha ideia do profissional que é formado como um todo, né? Não é aquela formação só técnica. Então, eu sempre tive isso na minha cabeça, desde do primeiro ano de faculdade, que eu já participava do grupo PET. Eu acho isso muito interessante, porque eu falo, às vezes, para os meus alunos, para os meus mentorados, de que eles precisam se diferenciar no mercado. Sim. E hoje em dia o que eu vejo que diferencia de um profissional mediano de um profissional de excelência está justamente aí nessas soft skills que você falou. Exatamente. Né? Então, eu acho que participar de grupos assim, você começar desde a sua época de faculdade, começar a trabalhar assim, já começa a te tornar um profissional diferente no mercado. Sim, com certeza. Muita coisa eu aprendi nesse grupo. Ele era coordenado na época pelo professor Hélio Langoni. Professor, acho que ele já está aposentado. Já aposentado. E foi muito bom, foi muito bom. A gente desenvolvia ali no relacionamento com vários estudantes de vários anos, né? Então, a gente tinha muita interação entre as pessoas. Então, a gente aprendeu a lidar com as diferenças, com a questão de hierarquia, né, que existia o que era mais antigo no PET, o mais novo. Então, foi muito bom, foi maravilhoso. Acho que me ajudou realmente. É um programa de treinamento mesmo para você se tornar diferenciado e sair na frente, né, dos outros profissionais. E aí, por eu estar nesse grupo, eu sempre estava dedicando ao meu período fora as aulas para acompanhar alguns professores, né? E eu, na época, gostava muito da parte de grandes animais, por incrível que pareça. Hoje eu não trabalho com grandes animais, mas eu sempre estava envolvida com alguma pesquisa na área de cirurgia de grandes, mas mais voltado para a medicina esportiva, na época, e clínica de grandes, né? E aí eu sempre estava acompanhando os professores no manejo dos animais no hospital, pesquisa, e sempre me dediquei muito também ao estudo. Eu sempre
não só na disciplina de grandes, mas nas outras matérias. Eu sempre fui muito bem. E aí eu acabei tendo essa premiação, você falou de melhor aluna na disciplina de grandes animais, né, de clínica de grandes animais, por todo esse meu desempenho e a vontade de sempre estar fazendo a diferença, né? E aí eu fui cavando espaço, né, onde me davam abertura, que foi na clínica de grandes, eu aproveitei a abertura. Acho que a gente também tem que ter essa ideia, né, de que às vezes a gente precisa aproveitar as oportunidades, né, da vida, e isso a gente tem que estar atento desde a graduação. Que eu acho isso essencial. Isso é uma outra coisa que eu busco sempre falar para os meus alunos. É assim, às vezes alguns me dizem, ai, professor, eu não quero fazer cirurgia, então por isso que eu levo a sua matéria de qualquer jeito. Ou fala assim, olha, eu não quero inspeção, por isso que eu levo a matéria de inspeção de qualquer jeito. O que eu falo para eles é o seguinte, vocês estão se formando médicos veterinários. Vocês não sabem o que o futuro vai trazer para vocês. Então, não existe formar um meio médico veterinário. Sim. Então, por mais que, como você falou, você sabia que não queria trabalhar com clínica de grandes animais, mas não é por isso que você deixou para trás a sua formação em clínica Exato. De grandes. Então, eu acho essencial isso, a gente tentar passar para os alunos de hoje em dia, de que não é porque ele entrou na faculdade querendo trabalhar, por exemplo, com clínica e cirurgia de animais exóticos, que ele não vai dar atenção para mais nada. Esse é um ponto até importante, vou até aproveitar o gancho, com relação a isso que a gente tem visto muito hoje, as pessoas já escolherem a sua especialidade, os alunos, já na graduação. E aí é aquilo que você falou, eles não querem mais ouvir de nada. Então, eles só vão em cursos e congressos, por exemplo, de dermatologia, se eles querem trabalhar com dermatologia, e eles já saem especializados, vamos dizer assim. Só que o mercado não é bem assim, e a necessidade de você entender muito bem de clínica é fundamental. Mesmo porque as dermatopatias podem estar com doenças primárias que não são dermatológicas, né? Exatamente. Então, a gente precisa ter esse entendimento que a formação tem que ser integral, finalizar, e aí sim as coisas, como você disse, a gente não sabe o dia de amanhã. Exato. E a minha carreira profissional, ela é bem clara no sentido de que o mundo dá voltas, porque eu dei muitas voltas. E isso é importante porque você está apto a caminhar em qualquer estrada. É isso. Eu sempre busquei trabalhar com clínica cirúrgica de pequenos. Chegou um momento da minha carreira, isso tem mais ou menos uns 15 anos, que eu fui chamado por um investidor para dar consultoria na montagem de uma fazenda de gado leiteiro. Imagina só, se eu não tivesse me dedicado na faculdade a isso, eu poderia ter deixado uma baita oportunidade profissional passar. Então, por mais que eu fosse um veterinário cirurgião de pequenos animais, eu já dei consultoria, por exemplo, para montar uma fazenda de leite. Então, essas coisas são... A gente falou, a gente não sabe o que o futuro nos traz. Sim. Então, é importantíssimo a gente estar sempre muito bem posicionado em todas as áreas da profissão. Exato. E aí, falando nisso, nesse posicionamento profissional... Então, assim, você começou sua carreira atuando como clínica de pequenos animais. Quanto tempo, mais ou menos, você ficou atuando como clínica? Porque a gente já vai engatar de que você saiu da clínica e já evoluiu para a área comercial. Conta um pouquinho mais sobre seu início de carreira. Eu trabalhei agora eu escrevi sobre isso e me deu um branco agora. Mas foram, acho que, 5 anos na clínica de pequenos. E daí teve uma oportunidade na área comercial, que eu fiquei bastante tempo nessa área comercial. E eu realmente gosto muito da área comercial. Eu acho que já existiu muito preconceito com relação à área comercial na medicina veterinária, principalmente quando eu atuei, ainda era um preconceito, assim como se não fôssemos médicos veterinários, né? E hoje eu falo assim, faço questão, inclusive das minhas representantes que me visitam, delas marcarem horário, eu marco horário, recebo com toda assim atenção, porque eu sei quão importante é o trabalho delas, né? E aí essa minha transição foi porque realmente eu via uma possibilidade de conhecer, eu sempre, é aquilo de novo, de conhecer pessoas. Eu gosto muito de me relacionar com pessoas e de ajudar
a medicina veterinária. E a área comercial tem disso, né? Sim. A gente está vendendo medicamento, mas a gente também está trazendo soluções, né? Está trazendo soluções no tratamento, soluções na área comercial mesmo de venda, para aumentar o faturamento da clínica através de algum protocolo que você vai instituir, ou através de venda de produtos. Então, é crescimento também do profissional. Então, por isso que a gente tem que receber muito bem, porque elas trazem muitas ideias, eles trazem muitas ideias, né, do como você pode aumentar o seu faturamento através dos medicamentos. Com certeza. Eu vejo a aproximação da indústria com o clínico, com o cirurgião, como essencial. Então, assim, hoje em dia eu vejo com muitos bons olhos essa mudança que vem acontecendo, da indústria estar sendo mais bem recebida. Eu lembro que na época que eu me formei, era realmente essa época de preconceito. A gente estava na clínica, às vezes a recepcionista ligava e falava, olha, chegou um representante. Eu falava, não quero perder tempo, mas eu também pensava diferente já naquela época. Eu gostava de recebê-los porque eu gostava desse contato. E hoje em dia o contato está tão legal, eu acho que está crescendo tanto. Eu hoje em dia tenho muito próximo contato com algumas indústrias. Hoje em dia eu sou representante embaixador de uma dessas indústrias aqui em São Paulo, a Botufarma. Então, assim, a gente tem essa relação muito legal e interessante. Então, eu vejo como essencial essa interligação da indústria com o médico, com o clínico e cirurgião veterinários. Exato, e como eu falei, né, eles trazem soluções, né, para nós veterinários, coisas que vai ajudar tanto no tratamento, no melhor desempenho do tratamento da doença, né, ou também para o aumento do faturamento com muita margem, às vezes, de lucro. Então, a gente precisa parar e pensar um pouco que não é uma visita importuna o representante. Não, ele traz pelo contrário, é oportuna. Eu vejo oportuna, como não é só venda diretamente, né? Então, eu sempre dou muita atenção a esse profissional hoje também. Não, legal, muito bom. E aí, vamos lá. Então, veio a parte de clínica no início, parte comercial, e aí passou um tempo da sua carreira. Eu acho que teve um período sabático aí no meio. Sim, maternal, sabático. Perfeito. Não é então, bem sabático, porque é maternagem. Teve trabalho, mas um trabalho extra veterinária. E o melhor trabalho da minha vida, com certeza, né? Eu estava na área comercial, né, trabalhando muito, viajava e tudo mais. E aí eu queria ser mãe, né? E eu optei, depois da gestação, né? Minha filha nasceu, minha menina vai fazer 15 anos semana que vem, a Manu. E aí eu acabei optando em ficar com eles, né? Com ela. Daí veio o Felipe, depois de um tempo. Eu fiquei um pouco menos com o Felipe, mas fiquei também até ele completar os 2 aninhos. E foi, assim, a melhor... Eu falo com toda a certeza que foi a melhor decisão que eu tomei. Tomaria de novo. E quando algumas veterinárias vêm pedir esse conselho para mim, olha, eu quero ter filho, o que você acha? Como foi para você? Eu falo, vai tranquila, que a profissão, você retoma de qualquer ponto, mas o seu filho não vai voltar a ter aqueles anos que você perdeu de vê-lo, né? Então, e como eu resgatei a profissão, eu achava que no começo foi difícil voltar, eu estava bem assim desatualizada, mas graças a Deus pessoas maravilhosas estavam comigo e veterinárias, colegas me deram a mão e vamos lá, eu te ajudo, deram oportunidades e as coisas foram voltando, é igual andar de bicicleta, né? Isso. Não acaba o conhecimento. E eu falo também que a formação que eu tive também foi sensacional, então... Fica mais fácil de recuperar. Eu falo que ainda é atualizado o que eu aprendi em Botucatu, ainda é atual. Exato. E eu acho muito interessante esse lado que você me falou, dessa pausa para a maternidade, porque eu hoje sou um pai recente e eu digo que eu acabei fazendo algo muito parecido também na paternidade. Que a minha filha completou 2 anos no mês passado e desde que ela nasceu, eu fiz também meio que uma virada na minha carreira. Na época que minha esposa engravidou, eu estava com atendimento clínico, atendimento cirúrgico, aula em 2 faculdades e gestão de curso em uma faculdade. Então, minha vida era praticamente só trabalhar. E aí, quando minha esposa engravidou, eu comecei a repensar e eu falei, eu quero acompanhar o crescimento da minha filha. Então, o que isso me levou?
Assim que ela nasceu, eu ainda, óbvio, que cumpri algumas responsabilidades na gestão do curso, mas eu acabei optando por pedir demissão da gestão do curso, diminuir minha carga de aulas e montei a minha rotina para, no mínimo, ter praticamente todas as tardes livres para ficar com ela. E eu posso dizer que foi a melhor escolha da minha vida, porque hoje é isso, as tardes que eu passo com ela são assim, eu consigo ver as evoluções que ela vem apresentando. Exato. Então, poder acompanhar o crescimento deles é muito legal. Então, eu acho que qualquer um que vier perguntar, como você falou, eu dou todo o apoio para, se necessário, dar uma pausa na carreira para isso. Mas também, assim, lembrando que quem resolve continuar também tem todo o meu aplauso. Sim. Porque não é fácil, né? Conciliar e ser mãe, trabalhar nessa fase pequenininho, que eles ficam muito doentes, né? Exato. Na escolinha. Mas se alguém me pedir um conselho, exato, o meu conselho é de dar uma diminuída no ritmo. Eu também. Mas eu acho maravilhoso quem consegue e quem dá conta e tá feliz, assim. Porque exato. Eu acho que o que importa é você estar em paz e feliz com a escolha. Exatamente. E aí o resto vem. Exatamente. Né? Aí a família se adapta e tá tudo certo. Então, cada um tem a sua realidade, né? Muito bom. E aí, passou o seu período sabático, você falou, vou voltar para o mercado atendendo domicílio, foi isso? Um pouco. Eu primeiro comecei a fazer plantões de atendimento clínico, não plantão noturno, na Cobase, na época. E daí, acabei ficando 2 anos ali na Cobase, mas já fazendo domicílio. E aí eu falei, não, eu quero trabalhar só com domicílio, até para ter mais uma rotina mais tranquila, para também continuar. Sempre o meu foco foi acompanhar meus filhos. E aí eu acabei sendo até pioneira assim, em Sorocaba, no sentido que sempre existiu atendimento domiciliar, porém como empresa mesmo, como uma pessoa que trabalha, uma veterinária exclusivamente domiciliar, né? Então eu fiz parcerias com clínicas para me dar o suporte, eu tinha um carro que transportava os cães, que eu chegava, às vezes eu atendia qualquer tipo de demanda. Então, se eu chegasse e tivesse um cão bem debilitado, um gato, eu encaminhava para internação já no meu carro. Ou pós-cirúrgico, cirurgias, eu fazia todo esse translado também, né? Então, eu fui me destacando nessa área. Fiquei 5 anos trabalhando, peguei a parte toda da pandemia. Então, assim, eu trabalhei muito, porque a pandemia, aí ninguém queria sair de casa. Isso. Tive Covid várias vezes, fiquei internada numa delas. Quantas? Vamos lá, me conta. Eu tive 4 vezes Covid. Eu tive 7. Nossa, então você... eu tive 4, mas uma delas eu cheguei a ficar internada. Mas foi um período muito bom, assim, de muito trabalho. Mas como eu já estava, talvez... mais velha, vamos dizer assim, eu acho que a pegada conta também, né, Gustavo? Sim. A gente já não está com o mesmo ritmo, a gente tem uma família, uma estrutura para coordenar. Não aguento fazer o que eu fazia quando eu era mais jovem. E até assim, chegou um momento que eu comecei a me sentir muito cansada, né, e eu tinha muitas demandas, assim, de rotina na rua, e a rua não é fácil, trabalhar na rua. Como eu já trabalhei na área comercial, eu sei. Eu tenho uma resistência maior até pelo comercial, né, pela rua. Até gosto dessa loucura aí, mas não foi muito bom para mim. No final, eu já estava bem cansada, quando eu decidi não fazer mais, né, o domicílio. Tá. E esse final foi uma decisão pessoal ou chegou a ter algum envolvimento, às vezes, de até chegar perto de um burnout? Então, eu imaginei que você poderia perguntar, por isso que eu falei. Eu tive um burnout no final de 2022. Então não foi que chegou perto, não, chegou realmente. Como eu disse, a pandemia foi muito intensa. E o trabalho de entrar dentro das casas das pessoas era muito tenso. Porque você estava entrando dentro da casa que estava, de repente, cheia de vírus. Onde a pessoa estava, de repente, ali, né, com aquela ar circulando, com o maior potencial ali de pegar uma doença, era ali dentro.
Então, era tenso, né? Então, eu vivi momentos muito tensos. Então, foram situações que foram se acumulando, fora o excesso de trabalho, a cobrança da questão da maternidade. De repente, naquele momento, eu estava fugindo do meu propósito, que é uma coisa que hoje eu falo muito, né? Sobre o porquê você está fazendo. E na época que eu escolhi fazer domicílio, eu escolhi justamente para estar mais perto dos meus filhos, para poder ter facilidade desse... E eu não soube dosar. Uhum. E aí eu mergulhei muito no trabalho e me afastei do meu porquê, né? Que eu acho que... Eu falo que quem se afasta do propósito, ele adoece. Sim. E aí o meu propósito na época era estar mais perto dos meus filhos e eu me afastei disso e eu adoeci. Aí eu tive crise de pânico, eu não queria sair de casa, eu tive que fazer um acompanhamento médico. Foi muito difícil, foram 3 meses que eu achei que eu não iria voltar a trabalhar. Eu achei que eu ia ter que... Até minha psicóloga achava que talvez eu não conseguisse. Mas eu sou muito resiliente. E eu falei, não vou deixar desse jeito. E eu fui e voltei, só que eu quis voltar de outra forma. E é isso que eu ia te perguntar agora. Depois da superação, eu acho que você viu a necessidade, talvez, de uma reinvenção. Sim, sim. E aí, como é que você buscou essa reinvenção na carreira? Mais uma, né? Porque, pelo que eu tenho percebido, você sempre passou por reinvenções na carreira. Sim, sim. O que aconteceu? Para voltar, eu comecei a olhar muito para dentro de mim, né? O que eu queria. E aí, novamente, o porquê voltar. Qual seria a Carolina, a nova Carolina, né, depois desse burnout? E eu comecei a fazer um trabalho de muito autoconhecimento e conheci uma profissional ligada ao marketing e ao branding e que ela me trouxe essa noção de trazer todo o meu valor para fora, né? E que eu realmente me sentisse valorizada, não precisava ninguém me valorizar. Então, nesse momento surgiu a elaboração desse projeto comigo. A gente fez todo um estudo sobre o que eu gosto, meus valores, toda a minha essência, e surgiu a marca, né, Carolina Tudela. E essa marca veio totalmente diferente. E dentro dessa marca, a possibilidade de eu ser também consultora, palestrante, mentora, porque é uma coisa que eu sempre gostei e já via algumas veterinárias me buscando para... E aí, como é que foi? Como é que você faz? Como é que eu faço agora que eu estou começando? Me dá uma ideia. Muitas recém-formadas me procuravam para trocar ideia assim, sobre a carreira. Eu falei, eu gosto disso, eu gosto de ajudar as pessoas e eu principalmente... de ver a medicina veterinária valorizada, né? Então, eu falei, não quero mais ver colegas desistindo, né? E aí surgiu essa minha reinvenção, né? Com uma marca pessoal diferente, bem diferente do que eu era antes. Muito legal. E agora, então, eu vou dar uma provocada. Eu vou jogar um pouquinho de pimenta nessa conversa e vamos tentar jogar uma polêmica. Tem muito veterinário mais antigo da nossa época que tem a seguinte opinião: marketing é bobagem, o veterinário que se vende como marca, como marketing, na verdade é um veterinário ruim. O que a gente tem que usar para vender o nosso peixe é o nosso conhecimento técnico. Infelizmente tem muita gente que pensa assim ainda. Sim. Me ajuda a responder esses colegas? Eu acho assim... quantas vezes alguém perguntou para você onde você se formou? Quantas vezes alguém perguntou para você quantos cursos você fez? Eu vou dizer que antigamente, no meu início de carreira, isso acontecia. Hoje não é mais assim. No início é normal, porque a pessoa fala assim, você é muito jovem, você se formou onde? Bom, quantos anos? Mas depois de um tempo, isso se torna... Jamais me perguntam hoje, né? Não vejo esse tipo de pergunta. E é muito comum a gente deter todo esse conhecimento, a gente tem muito conhecimento, mas a gente não sabe mostrar para o outro que a gente tem. Então, o marketing, ele traz ferramentas, o branding traz ferramentas que ajudam você a colocar todo o seu valor para fora. E realmente as pessoas vejam você diferente do outro.
né? Então, o marketing é importante para mostrar a sua diferenciação, que não é só o diploma é importante, os congressos, os cursos, sem dúvida, não estamos discutindo conhecimento técnico. Mas o veterinário ele tem que entender, sim, um pouco de marketing, ele tem que saber até para poder direcionar a sua equipe de social media, a formulação do seu site, das suas páginas, né, das suas redes sociais, porque existem tendências, existem coisas que estão entram em defasagem no marketing e que já não comunicam mais valor, e os veterinários têm que estar atentos. E as pessoas estão nesse mundo. Está todo mundo com o celular na mão. A notícia chega muito rápido. Né? Então, o veterinário não aceitar que isso é importante hoje na verdade, que ele não quer aprender algo novo. Exatamente. Ele está ali acomodado e ele acha que está tudo certo. Mas o veterinário que é ruim, ele pode até usar do marketing e esse marketing ajudar ele no primeiro momento. Mas ele não vai conseguir segurar isso por muito tempo. Perfeito. Né? É isso. Então, o marketing, mudou. ele ajuda, mas ele não vai segurar uma pessoa que não tem bagagem por trás disso. Exatamente. Então, não é o marketing que vai salvar um profissional ruim. É o conhecimento mas técnico. Mas o marketing vai agregar muito ao Exatamente. profissional bom. Então, Exatamente. é isso. O mundo mudou, as coisas mudaram. Hoje em dia, o dono do animal, o tutor, o responsável, ele buscava antigamente o veterinário por alguns meios diferentes. Ele ia, às vezes fala, deixa eu ver o currículo dessa pessoa, deixa eu ver onde ele se formou. Hoje não. Hoje ele vai buscar o quê? Saber como é que está o meu Instagram, saber como é que está o meu TikTok, se eu tenho canal no YouTube. São diversas outras fontes de pesquisa. Meus alunos, eu acho uma coisa absurda, mas nós do meio acadêmico estamos nos acostumando a isso. Às vezes eu estou falando alguma coisa em aula e, de repente, o aluno chega, professor, eu pesquisei no TikTok. E eu falo, para com essa bobagem, você não tem que pesquisar no TikTok, você tem que pesquisar no PubMed. Mas não, eu estou vendo que o TikTok hoje em dia é uma grande fonte. Ele fala, não, mas você falou de uma cirurgia e eu achei no TikTok alguém falando dessa cirurgia. Então a gente tem que se acostumar que no mundo atual essas ferramentas já dominaram. Exato. E eu acho o seguinte, as ferramentas já dominaram e a gente não tem como viver sem elas mais. Exatamente. Não tem como voltar. Ou você aceita que é daqui para frente ou não tem outro caminho. Né? É marketing, é Instagram, são redes sociais, a gente tem que estar lá, né? Mas a gente não pode esquecer que o Instagram e todas as redes sociais são um complemento, né, do que a gente pode agregar, né, na comunicação. É uma das partes que a gente mostra o nosso valor. Deixa eu te fazer mais uma pergunta, porque eu tenho um dado que é muito interessante. Eu acredito que esse dado possa até ter te influenciado a buscar a fazer o seu trabalho hoje em dia da maneira que você faz. Aqui no estado de São Paulo, a gente tem por volta de 60% dos veterinários registrados no Conselho Regional de Medicina Veterinária são mulheres. No Brasil, isso segue de maneira meio parecida. Isso realmente te motivou a buscar, falar, vou ajudar mais mulheres nessa fase? Sim, porque eu acho que assim, é onde eu tenho aquela frase clichê, né, no lugar de fala, né? Porque eu me identifico realmente com essa questão do profissional veterinária, da mãe, da esposa e toda essa carga pesada aí que a gente carrega, né? E de querer ser realmente um bom profissional, trazer tudo isso. Então, eu quis trabalhar e trazer nas minhas narrativas, nas redes sociais, nos meus cursos, a mulher, a veterinária, né? E porque eu realmente me identifico e é a maioria hoje, né? E elas precisam de muita ajuda. Nós precisamos de muita ajuda, né? O sentimento de culpa é muito grande porque a gente deixa os filhos em casa e aí vem assim, poxa, eu deixei meu filho em casa e não estou sendo valorizada aqui onde eu trabalho. Pô, deixei meu filho com febre para ganhar essa quantidade aqui no plantão. Então, assim,
é muita coisa que está envolvida na questão do universo feminino e o trabalho, né? Por isso que eu quis trabalhar hoje com mentoria e consultoria para médicas veterinárias. Legal. E assim, para finalizar a nossa conversa, eu vou deixar inclusive uma pergunta para você, que eu vou deixar um gancho para um próximo episódio que eu vou fazer aqui no podcast, que é o seguinte: o mercado pet veterinário hoje em dia aqui no Brasil gira bilhões. É um mercado muito forte. E o que a gente tem visto é o médico veterinário ser ainda muito desvalorizado, principalmente com questão salarial. Sim. Tá? Então, não é raro eu ver ex-alunos falando: professor do céu, eu fui chamado para fazer um plantão noturno de 12 horas, me ofereceram R$100 de pagamento. E eu sempre fiquei muito em cima disso, porque eu falo, poxa, a gente tem que se valorizar. E aí uma das maneiras que eu vejo, que eu quero sua opinião, é realmente a gente buscando se especializar, buscando melhorar. Mas eu tenho visto que esses novos veterinários que estão entrando no mercado, eles acham que estão entendendo isso e eles estão buscando uma movimentação diferente. Eu conheci no Instagram há alguns dias um perfil que eu não lembro exatamente, mas é alguma coisa de movimento Lute Vet, não sei se você já chegou a ver. Uhum. E eu tô conversando com os criadores desse perfil, eu vou trazer eles aqui para conversar comigo, porque eles estão com um movimento muito legal. Eu acho que a gente está num momento que vai ocorrer alguma quebra no mercado veterinário e que isso vai trazer uma valorização melhor para nós. Então eu queria saber de você o que você acha disso. Eu concordo que a gente está num momento muito delicado, que principalmente para os proprietários de hospitais, de grandes clínicas, né, 24 horas, que têm essas equipes de plantão, né? Então, o que eu acredito? Como você disse, o mercado movimenta bilhões, movimentou mais de 70 bilhões no ano passado, 2024, 2023, 2024. Nós representamos só 11% desse mercado, do mercado veterinário, né? É muito pouco. E a gente percebe que o mercado só cresce, o mercado pet só cresce. Marcas que são de outros segmentos entram para o mercado a todo momento e elas não desistem. A gente vê as marcas nas feiras, a Pet South America, que é a maior aí, a gente vê a marca cada vez maior. O stand só vai aumentando ao longo dos anos. Agora, a gente não vê a mesma dinâmica para o mercado veterinário. Primeiro que eu acredito assim, começa, talvez, no grande número de faculdades, sim, né, que estão formando muitos profissionais que muitas vezes não tem como se manter logo após a faculdade, acabam aceitando, e aí a gente acaba dizendo, não, mas você não tem que aceitar, mas ele não tem como se manter. Não tem como, sim. Então, a gente tem aí esses profissionais, donos dos hospitais, se aproveitam dessa situação e acabam oferecendo valores muito pequenos, né? Eu até fiz esses dias um comparativo, um hospital aqui de São Paulo, ele, na mesma anúncio, saiu em cima a vaga de trainee, ganhando R$100 por 12 horas de trabalho, e embaixo do mesmo hospital, a vaga de faxineira. Eu vi o auxiliar de limpeza que eles colocaram. Não que as profissionais desmerecendo de forma alguma, mas a questão de conhecimento técnico e todo o trabalho que esse trainee vai desenvolver no sentido de saúde animal e vida, de desempenho realmente de manutenção de vida. Isso me choca um pouco, né? Me choca muito, na verdade. Então, existe uma desvalorização por parte desses profissionais. Os nossos colegas aí, que acabam aceitando por conta, a gente até entende, por conta da questão financeira, né? Mas eu acredito que vai acontecer um movimento de realmente equipes. Eu acredito que vai começar a ter uma especialização mesmo, do sentido de terceirização, talvez. Isso. De internação. Eu acredito muito que vai acontecer isso um dia. Que realmente quem queira trabalhar com internação se especialize e monte equipes e terceiriza a internação para que as coisas melhorem. Até mesmo em questão de qualidade de internação. Que isso aí já é um outro assunto. Exato. Mas eu tenho visto como muito positivo esse pessoal que está, hoje em dia, expondo de forma muito clara tudo isso que vem acontecendo. A insatisfação, então, né? Eles têm pego muito depoimento de colega veterinário
que conta a desvalorização, as péssimas condições de trabalho, e eu acho que a exposição disso vai trazer alguma quebra de paradigma no nosso mercado. Eu costumo falar para minhas alunas o seguinte: a maioria hoje dos veterinários são contratados em esquema de PJ, né? E existe uma seriatização do PJ. Isso a gente vê que é claro, né? Então eu falo para ela, já que você abriu uma empresa, primeiro começa por aí, abre uma empresa, não abra uma MEI. Não, nem pode. Nem pode, mas a gente sabe que sim. existe. Primeiro, começa aí a sua valorização. Se valoriza, abre uma empresa, abre um CNPJ. Pronto, primeiro ponto. Segundo ponto, você é uma empresa. Você está prestando serviço. Negocia o passe. Perfeito. Negocia o valor. Por que você vai aceitar? Então, peraí, estamos conversando, uma negociação. Eu tenho uma empresa de prestação de serviço. Isso. Né, na área de internação, eu sou uma especialista. Estou aqui prestando serviço para o dono do hospital. Então, vamos negociar o valor. Nada mais justo. Monte uma proposta. Apresente a proposta. Aí você talvez seja olhada de outra forma. Tá, exato. Então, é a profissionalização. Profissionalize. Então você vai ser... isso. Eu preciso trabalhar como plantonista por um tempo, até fazer um pé de meia. Combinado. Então, se profissionalize, mostre valor, leve uma proposta para esse dono do hospital. Mostre que você tem os seus valores de plantão e aí você negocia. Exatamente. Sem dúvida. Então, não tem que aceitar o valor porque é o que paga. Mas é isso. Então, eu logo mais, eu estou combinando com o pessoal desse movimento. A gente vai ter um episódio aqui do podcast recebendo eles contando como que eles começaram essa movimentação, como que isso vem acontecendo e que isso vai trazer alguma coisa bem legal para o mercado veterinário. Carol, foi um prazer enorme te receber aqui no podcast. Prazer o foi nosso meu. bate-papo, Muito para mim, passou muito rápido, nem parece que a gente está aqui há todo esse tempo falando, mas é porque quando a gente fala do que gosta e com pessoas que são muito boas na nossa área, a conversa vai rolar desse jeito. Exato. Então, te agradecer demais pela presença e fica aberto o convite para novas oportunidades. Sempre vai ser um prazer receber você aqui para conversar. Eu agradeço muito. Foi um prazer conhecer você pessoalmente, né? A Eliana também por estar nos aproximando, né? Eu acredito que a gente tem pensamentos parecidos com relação à valorização e isso é muito importante, né? A gente não tem um propósito atrás do nosso trabalho, que não é só a vida animal. É importante, é o que a gente estudou. Mas a vida do veterinário, ela vale muito, né? Finaliza com seu slogan. Eu amo cuidar de pet, mas também amo cuidar de vet. Legal, muito obrigado. Obrigada a você, Gustavo. Obrigado, pessoal.